Nabuco, e o Joaquim Nabuco, por maior que seja o seu abolicionismo, segundo o nosso Gilberto Freire, ele jamais deixou de ser aquele menino do Maçangana, ou seja, aquele menino pernambucano criado no Cabo de Santo Agostinho, onde se localiza o engenho do Maçangana até os nossos dias. Vocês, inclusive, podem visitá-lo, está aberto a visitação, vocês podem conhecer aquela que eu chamo de Sagrada Escada do Maçangana, ela está ali, você pode conhecê-la. Então, o Joaquim Nabuco, ele viveu muito desse regionalismo, apesar de ter sido um homem também da corte, um homem com seus traços também ingleses, americanos, enfim. Bem, feita essa menção regional, e agora com esse Joaquim Nabuco um pouco mais dentro da sua análise, da sua filosofia política, da sua inclinação existencial, o Joaquim Nabuco, como qualquer outro ser humano, ele é marcado por um conjunto de somas, experiências existenciais. Você que nos acompanha, o Guilherme, o Vitola, eu, enfim, nós temos as nossas experiências, as nossas histórias, aquelas catalogações, por exemplo, uma vida antes de casar, uma vida antes de ser pai, uma vida na infância, enfim, esse conjunto de somas, Joaquim Nabuco também o viveu na política. O Joaquim Nabuco, ele teve uma fase muito inclinada a uma concepção existencial do liberalismo, e ele morreu que presenciava milagres. Joaquim Nabuco teve uma curta passagem, um tanto quanto, segundo a própria Carolina Nabuco, instável pela maçonaria, e o Joaquim Nabuco morreu sendo acusado de ultramontano. Ou seja, para os padrões da época, Joaquim Nabuco ele era considerado quase que um católico reacionário. Então, para poder catalogar um pouco essa vida do Joaquim Nabuco, é importante que a gente entenda que no Brasil, muitos tratam o Joaquim Nabuco de uma maneira para chamá-lo de seu. Recentemente, o Pedro Doria, que entende tanto de Brasil quanto eu entendo do coronavírus, o Pedro Doria, ele falou sobre Joaquim Nabuco. Eu tenho uma divergência, não apenas com a fala, o conteúdo do que o Pedro Doria manifestou, e depois eu vou falar sobre isso, mas eu tenho uma divergência com qualquer pessoa que fala sobre o que não sabe. Segundo o Pedro Doria, o Joaquim Nabuco não pode, em breves palavras, ser associado ao conservadorismo. Então, se você, por exemplo, escutou essa fala do Pedro Doria e você está aqui escutando a minha fala, você já deve ter estranhado, dependendo do caso, se você dá credibilidade ao Pedro Doria, você deve inclusive ter estranhado mais, o fato de que o Joaquim Nabuco está sendo aqui classificado como um conservador. Primeiro, pessoal, o que fundamenta o conservadorismo político? O conservadorismo político, inescapavelmente, ele possui uma relação com o bem comum, ele possui uma relação com o entendimento social, católico, cristão. Ele possui, se nós fôssemos refinar um pouco mais essa compreensão, ele inescapavelmente ele está atrelado às concepções políticas de Santo Tomás de Aquino, com as concepções políticas um pouco mais a posteriori do próprio Papa Leão XIII. Ou seja, o conservadorismo, segundo o próprio João Camilo de Oliveira Torres, ele não é apenas um dado fenomênico, ele não está atrelado apenas aos fenômenos da ordem política, da ordem do dia, das circunstâncias. O conservadorismo, ele é quase, de um modo bem coloquial, um antídoto existencial. O conservadorismo, ele é uma precaução, ele é uma prudência, ele é uma tentativa de dar racionalidade à desordem, ao tempo, dar estabilidade frente ao intempestivo, que é a nossa circunstância de que nós sabemos que em algum momento morreremos. Uma vez que a própria existência demarca esse limite dado, o conservadorismo ele serve como uma retaguarda, uma precaução. Então, no recorte específico da biografia de Joaquim Nabuco, ele
filho de Tomás Nabuco de Araújo, um político importante do Império Brasileiro. Joaquim Nabuco, durante seus 8 primeiros anos, viveu com a sua madrinha, no engenho do Maçangana. Sua madrinha morre, e Joaquim Nabuco, um tempo antes, ele passou pela experiência na escada do Maçangana, quando um escravo suplicou acolhida, e aquilo o marcou. Então, com 8 anos, Joaquim Nabuco viveu uma catarse existencial. Ele percebeu que existia uma escravidão para além do Maçangana, sendo que dentro do Maçangana a experiência era desse escravo muito atrelado à ordem da casa, inclusive no campo do afeto, que o Gilberto Freire também desenvolveu em Casagrande Senzala. Bem, o que irá acontecer? O Joaquim Nabuco, ele vai para a corte e ele começa ali, então, a ter um vínculo doméstico com seu pai e com a sua mãe. Na sociedade corte, o Rio de Janeiro, nossa antiga capital, a capital do Império, o Joaquim Nabuco tem um estudo dito mais tradicional, passou pelo Pedro II, passou por outras formações mais tradicionais. E o Joaquim Nabuco, ele seguiu uma inclinação de uma vida política que a sua própria descendência Nabuco também encarnou. Para que a gente possa ter uma ideia, Machado de Assis era um admirador de Tomás Nabuco de Araújo. Para que a gente possa ter uma ideia, José de Alencar, um dos fundadores do Partido Conservador Brasileiro, ou seja, ele vai, quando eu catalogo como um dos fundadores, não é que ele esteve no início desse partido com Bernardo Pereira de Vasconcelos, mas José de Alencar é fundamental para a consolidação dos Saquaremas durante o Império. Então, eu não consigo entender fundação apenas como ponto de partida. Eu também entendo que a fundação é aquilo que estabiliza, que dá o fundamento. Então, José de Alencar era quase um rival de Tomás Nabuco de Araújo. Então, o Nabuco viveu essa experiência de conviver com o pai, de conviver com o ambiente, com a Visconde do Rio Branco, com o próprio José de Alencar, enfim. O que irá acontecer é que essa experiência aos 8 anos o definiu como abolicionista desde sempre. Então, o Joaquim Nabuco sempre viveu a política a partir da ótica da abolição. Quando ele fez parte, por exemplo, do Partido Liberal, ele fez por conveniências políticas, tendo em vista que existia, sim, toda uma zona de apadrinhamento, e ele, pelo sobrenome que ele tinha, ele conseguiria ter uma certa facilidade política, tendo em vista que o seu pai era um importante político do Partido Liberal. O que acontece, portanto, é que alguns definem Joaquim Nabuco como um liberal, tendo em vista que Joaquim Nabuco fez parte do Partido Liberal e foi abolicionista, que, segundo estes, era uma política do Partido Liberal. Grande engano, grande engano. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, um autor insuspeito quando se fala de história do Brasil, ele manifestou em mais de um de seus trabalhos o fato de que o Partido Conservador e o Partido Liberal eram partidos que se atrelavam e se confundiam independentemente das pautas. Então você terá membros do Partido Liberal defensores do escravismo e, por outro lado, você terá membros do Partido Conservador defensores da abolição imediata. Então não há como definir sequer as próprias inclinações religiosas desses homens. Só para pegar um exemplo. Tito Franco de Almeida, membro do Partido Liberal, defendia a continuidade do padroado no Brasil, mesmo ele abolicionista e membro do Partido Liberal. Ou seja, eu não posso sequer dizer que os liberais brasileiros do Império defendiam a separação entre igreja e Estado. Eu não tenho uma padronização política. Eu preciso analisar especificamente cada um desses homens, cada uma dessas circunstâncias, para que eu possa dizer assim: este político, membro do Partido Liberal, membro do Partido Conservador, ele tinha tais convicções. E o Joaquim Nabuco, portanto, ele começará sua carreira política inclinado ao abolicionismo e membro do Partido Liberal. O que acontecerá logo na sequência? Ele passará por uma experiência de formação na Europa, passará por uma primeira experiência norte-americana, visitará os Estados Unidos, visitará
a Inglaterra. E naquele momento, o Joaquim Nabuco mesmo confessa, na minha formação, ele era um autor muito inspirado em Ernest Renan, que foi um autor que inspirou boa parte da intelectualidade brasileira daquele momento. Inclusive, o próprio Dom Pedro II, para muitos, era uma espécie de aspas aqui, Renanzinho, fecha aspas. O que acontecerá, portanto, naquele momento, Joaquim Nabuco era membro do Partido Liberal, muito inspirado na visão existencial de Ernest Renan, e abolicionista. A partir da década de 80, do século XIX, esse abolicionismo de Joaquim Nabuco ficará cada vez mais refinado e ele passará por algumas experiências que o transformaram. Dentre estas, segundo o próprio, o encontro que ele estabeleceu com o Papa Leão XIII. Parafraseando o que Joaquim Nabuco disse na minha formação, ele, naquele momento, não sabia o impacto que o encontro com aquele homem de branco teria na sua vida. Então, o que nós já vimos até aqui para sintetizar? Que o abolicionismo não era uma pauta essencialmente dos liberais brasileiros. Segundo ponto, que Joaquim Nabuco, ele foi alguém inclinado ao abolicionismo desde a infância. Terceiro ponto, que Joaquim Nabuco foi até a década de 80 inspirado em Ernest Renan e foi alguém que tinha ali as vinculações ditas mais tradicionais do seu tempo, tendo inclusive, anos antes, participado da própria maçonaria, foi um iniciado, mas não foi aí alguém que viveu intensamente a vida dentro da maçonaria. O que acontecerá é que na década de 80, o abolicionismo foi concretizado de um modo muito exitoso e Joaquim Nabuco definido por muitos como o abolicionista. Existe um páreo duro, um debate maravilhoso, que é definir quem foi mais abolicionista. Veja o nível existencial dessa conversa. Se foi André Rebouças ou Joaquim Nabuco. É um nível de grandeza, porque os dois contribuíram em muito para essa pauta. Para que a gente possa ter uma ideia, na década de 80, o Joaquim Nabuco passou por necessidades financeiras, ele recebeu uma proposta para trabalhar vinculado ao Estado brasileiro, só que para isso, inevitavelmente, ele teria que diminuir muito desse seu abolicionismo. Ele recusa. E ele recusa de um modo intenso, e ele escreve uma carta maravilhosa, onde ele diz que o salário dele, naquele momento ele sequer ainda era católico, que o salário dele não pode ser, aspas aqui, monetizável. Ou seja, ele não trabalha essencialmente para um salário que não está atrelado às almas dos inocentes, neste caso, os escravos. Então, há toda uma grandeza existencial desse Nabuco na década de 80. Nabuco foi uma figura muito popular, foi capa de cigarro, e ele nem era fumante, foi capa de bebida, era alguém que provocava sensações das mais diversas, foi chamado nessa conjuntura de tempo de Quincas o Belo, enfim, era um grande orador, foi amigo de notáveis, amigo de Castro Alves, de José do Patrocínio, tem momentos, inclusive, que os dois até discutiam bastante, foi amigo de André Rebouças, foi amigo de Machado de Assis, enfim. Só que, na década de 80, o Joaquim Nabuco começa um processo de se aproximar cada vez mais do Império Brasileiro, em especial da Princesa Isabel. O Joaquim Nabuco, em paralelo, casa, e o Joaquim Nabuco, naquele momento, começa a se aproximar através de sua esposa do catolicismo. E o Joaquim Nabuco, portanto, do final da década de 80, vamos catalogar aqui só para a gente ter uma certa marcação, do 13 de maio de 1888 até 1910, o ano de sua morte, o Joaquim Nabuco, nesse processo, ele é alguém absolutamente conservador. Tornou-se um monarquista entusiasta, militante, tornou-se alguém que defendeu o cânone literário, tornou-se alguém que defendeu uma vida devota ao que havia de mais alto na inclinação religiosa do seu tempo. Joaquim Nabuco é pai de padre, Joaquim Nabuco é pai de romancista, Joaquim Nabuco foi alguém, segundo os seus próprios contemporâneos, que, diferente de muitos, não traía a esposa, alguém comedido. Enfim, tem várias características que nós podemos, sim, definir Joaquim Nabuco como um político, um homem conservador.
E existe um Joaquim Nabuco que o Pedro Doria desconhece, apesar de falar sobre Joaquim Nabuco, que é o Joaquim Nabuco do seu livro A Desejada Fé, que é o Joaquim Nabuco que defendeu a doutrina católica. Existe um Joaquim Nabuco, e eu aposto os meus dedos que o Pedro Doria não leu, um estadista do Império, que é o Joaquim Nabuco, historiador, o historiador atrelado ao que podemos dizer assim, mais há de conservadorismo dentro da tradição historiográfica, o uso das fontes, uma especulação mais limitada, enfim, Joaquim Nabuco foi um historiador conservador e pouco experimental. E esta sua obra, Um Estadista do Império, é aquela que foi considerada por muitos a Bíblia de nossa historiografia. Então, para concluir, Joaquim Nabuco é o nosso abolicionista, Joaquim Nabuco foi monarquista, Joaquim Nabuco acreditou profundamente em um terceiro império com a princesa Isabel, Joaquim Nabuco foi, para muitos, aquele homem que poderia, ao lado, dentro dos poderias da história, né, aquilo que não existe, mas que a gente especula até com certo romantismo, poderia ter, junto com a princesa Isabel, ter conduzido esse império, poderíamos ter tido um time com Rebouças organizando a fazenda brasileira, Joaquim Nabuco como primeiro-ministro e a princesa Isabel como a nossa, nas palavras do próprio Joaquim Nabuco, a nossa rainha Vitória. O Joaquim Nabuco foi um homem que se converteu ao catolicismo de missa não só semanal. O Joaquim Nabuco foi alguém que foi fazer, depois de já tendo sido ali o abolicionista de nossa história, ele foi para os últimos bancos de paróquias norte-americanas e brasileiras para aprender um pouco mais de doutrina católica. Joaquim Nabuco, há relatos que ele participava de encontros com jovens porque ele não tinha certas compreensões teológicas e ele queria aprender. E aí nós não tínhamos ali uma quantidade de grupos, de paróquias, etc. Então havia aquele processo mais querigmático para jovens, o Joaquim Nabuco se metia para escutar, para aprender. Enfim, esse é o Joaquim Nabuco. Volto a dizer, pai de padre, pai de romancista, pai de uma das melhores escritoras que o Brasil já produziu, que foi a Carolina Nabuco, que inclusive foi plagiada e inspirou Hitchcock no filme Rebecca. Já contei essa história para o Guilherme. Enfim, esse é o nosso Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi alguém que, dentro do seu conjunto de somas, ele não pode ser catalogado só como Quincas o Belo. Ele não pode ser catalogado só com uma dessas facetas. Pense você que nos escuta e os amigos aqui que me acompanham. Vejam, vocês gostariam de ter uma única experiência da sua vida sendo maximizada como se você fosse tudo aquilo? Veja, o Guilherme é pai, o Vitola é pai, mas eles não são só pais. Eu sou pai, eu não sou só pai. O Vitola tem a Aline, o Guilherme tem a Luísa, eu tenho a Luísa, ou seja, nós temos várias outras relações que derivam de várias outras experiências. Eu peguei só um exemplo doméstico, afetivo, de coisas que inclusive se entrelaçam. No ambiente político, quantas transições nós já tivemos? Eu, particularmente, já fui na minha vida eleitor da Luciana Genro. E eu não gostaria de ter a minha vida maximizada enquanto pessoa que compreende a política dentro dessa situação. Então, meus caros, é dessa maneira que o Joaquim Nabuco deve ser compreendido, como um todo, como uma experiência concreta de vida. Porque quando vocês examinam os diários de Joaquim Nabuco, e ele escreveu nos seus diários até dias antes de morrer, ou seja, a gente consegue ter um mapeamento quase que completo da vida de Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco morreu tendo participado de missa, participado de vida ativa de confissão, ele relata as confissões, ele relata todas as experiências até estar aos pés da morte. Joaquim Nabuco sentiu uma intensa dor de cabeça e morreu logo na sequência. Então esse é o nosso Joaquim Nabuco. Foi este homem, com sua família, com o seu casamento, com seus êxitos. É uma vida fascinante, abolicionista, fundador da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis e outros notáveis. Foi o primeiro orador da nossa Academia Brasileira de Letras. Enfim, Joaquim Nabuco, para mim, é uma personalidade fascinante, um estadista, um homem que, no meu coração, sempre desperta muito amor, muito amor, muito amor. Eu posso dizer, assim, que eu tenho amor por Joaquim Nabuco.